Irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. E o nosso assunto de hoje é pessoas transformadas, o legado do Espírito Santo. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Bom, você já deve ter visto aquele ditado que a roupa não faz o monge, ou seja, não é aquilo que está fora que transforma o que está dentro, é o que está dentro que vai estar transformando o exterior, não é? Jesus muito bem lembra disso, que não é até de fora que mancha o homem, é aquilo que sai de dentro dele que deixa ele mudado, deixa ele manchado, deixa ele em pecado. O pecado está ali dentro. E se está ali dentro, precisa ser desocupado esse pecado do interior do ser humano e Cristo precisa reinar nele. Por isso que Jesus falava para nós: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Vai imaginando você a diferença que pode ser um coração que dentro dele reina a pessoa do Senhor Jesus, né? Você já se perguntou qual seria o estereótipo? Estereótipo, o que é isso, Ronaldo? Aquilo que você vê nas pessoas, né? Qual seria o estereótipo de uma pessoa que vive no Espírito Santo? Será que essa pessoa seria culta? A pessoa que se percebe ter um conhecimento, né? Será que ela seria carismática? Aquela pessoa que falando envolve todo mundo gosta de ficar ao lado dele, tem histórias boas para contar? E carismática também no sentido de os dons efervescer nele, dons de libertação, dom de oração, dom de cura, dom de milagres. Também nesse sentido, ser carismático. Será que é esse o estereótipo de uma pessoa que vive no Espírito Santo? Será que aquela pessoa cheia de dons, né? Será que é uma pessoa santa? Você vê a pessoa ali virtuosa e fala, meu Deus, o Espírito Santo. Olha, isso é o estereótipo de uma pessoa. Qual será o estereótipo? Para você, irmão, deixa nos comentários. Né? Para você, uma pessoa que vive no Espírito Santo, ele tem que jeito de ser? Dessas que a gente mencionou. Olhando para a vida dos santos, aos inteligentes, né? Santo Agostinho, rapaz, como aquele cara inteligente, cada frase, cada pensamento, os livros que ele escreveu, você percebe ele uma pessoa culta, inteligente, mas também aqueles que rezam muito. Gente, tem santo assim que orava tanto, chegava a levitar. Olha só. Também tinha aqueles que eram carismáticos, né? Madre Helena Guerra dizia que ela tinha um carisma, uma autoridade quando estava dizendo, chegava até o Papa a respeitar ela. Nós estamos falando de tudo isso, são diferenças, né, no jeito de ser santo. Mas o que será que pode ter de ponto igual em cada um desses? O que pode ter de igual no culto, que tenha no carismático, que tenha na pessoa de oração? Aqui está o legado do Espírito Santo que o nosso vídeo sugere. Uma pessoa que vive no Espírito Santo é uma pessoa transformada. É uma pessoa que era de um jeito e agora a ação do Espírito Santo levou ela a ser de outro jeito. Pode ser que a pessoa chegou a ser culto, pode ser que a pessoa vai ser carismático, e enfim. Ela foi transformada. Cristo alcançou e Cristo reinou no coração dessa pessoa. O Espírito Santo agora tem livre acesso a todas as áreas da vida dela. E ela é fiel, ela dá atenção às intenções que o Espírito Santo deposita no seu coração, e aquilo vai transformando de um jeito magnífico no coração da pessoa, que com o passar do tempo, quem convive do lado percebe, essa pessoa transformou-se demais. Qual é o segredo dela? O que aconteceu com ela? Ela é uma pessoa que se abre à ação do Espírito Santo. Esse é o legado do Espírito Santo. Por isso a santidade é para todos nós. Quer saber se você está vivendo no Espírito Santo, irmão? Olhe para a sua história. Você é a mesma pessoa que era no ano passado? Vai lembrando, nesse dia de hoje, né, hoje é dia 5 de maio de 2021. 5 de maio de 2020, como é que você estava? Tem diferença para hoje? Você olhando para a sua história, você vai percebendo. Está andando para trás, está andando para frente, está estagnado. Você é convidado, até mesmo nessa reflexão, perguntar-se por que você está do jeito que está. Dá para a gente melhorar? Dá para progredir? Poxa, o Espírito Santo pode fazer isso com você. Basta abrir o seu coração. Vou deixar um vídeo aí, né? O que de fato é abrir o coração? Uma das últimas reflexões que fizemos. Como é necessário ter essa humildade para recomeçar. Todos nós podemos recomeçar e todos nós podemos continuar progredindo. Né? Hoje a gente vê tanta gente falando
com propriedade sobre as coisas da igreja, né? Ó, veja, tem mais de 5 canais abertos, canal de evangelização no YouTube, rádios das mais diversas. Gente, coloca lá no radios.com, se você colocar católica ali, por exemplo, rapaz, tem uma infinidade de rádio, ou seja, tem sempre alguém falando com propriedade sobre as coisas do mundo. Mas quando você abre um noticiário de jornalismo, o que você vê? Meu irmão, estou tão triste de falar isso para você, mas olha só o que aconteceu em Saudades, lá em Santa Catarina. Quando você vê essas atrocidades, essas tragédias, e nós vamos percebendo, poxa, tem tanta TV falando de evangelização, canal, está acontecendo, por que então essa mensagem que é tão cheia de propriedade não está alcançando a ponto de determinar que certas tragédias não aconteçam mais? Você não concorda comigo? Aquela tragédia que não gosto nem de estar falando, mas alguém que tem a coragem de atacar crianças de 1 ano e 9 meses e matar tão brutalmente. Ou seja, olha o espírito maligno que existe no coração de algumas pessoas que têm 18 anos, capazes de mover ele a fazer tal atrocidade. Por que essa pessoa ainda foi capaz de fazer isso? O que está acontecendo? Ninguém está falando de Jesus, mas aí você olha 5 TVs abertas, você olha canais de evangelização. O que nós estamos fazendo para que de fato corações sejam transformados pelo Espírito Santo e nós possamos cada vez mais não presenciar atrocidades como essa que a gente acabou de ver? Não é verdade? O que está acontecendo? Anúncio tem de sobra e transformações. Está acontecendo? É uma pergunta que eu me faço, não sei se você se faz, né? Francis Chan é um teólogo, né? Ele vai dizer assim para nós: muitas pessoas possuem conhecimento, mas não têm a coragem de admitir a discrepância que existe entre as coisas que sabemos e a nossa forma de viver. Meu irmão, às vezes você fala, às vezes eu também posso falar tão bem do Espírito Santo. Nós podemos ser tão carismáticos, tão cultos, mas a nossa forma de viver é a que vai realmente ensinar o próximo. E eu fico pensando que às vezes o mundo olha para nós cristãos e não vê essa transformação que nós tão bem falamos. É isso que Francis Chan está dizendo. Somos convidados a mudar de verdade, meu irmão, a deixar o Espírito Santo realmente agir poderosamente em nós. Nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que caminhar para mudar mesmo. Não dá para ficar fazendo de conta, mas o mundo precisa reconhecer realmente quem são os santos. E os santos são as pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Então não pode haver essa discrepância entre o que falamos sobre Deus e aquilo que Deus realmente mudou na nossa vida. As pessoas notam isso e muitas vezes elas não vão dar o feedback para mim e para você. Eles apenas vão olhar, isso aí só fala, isso aí é só teoria. O jeito que ele vive. Não adianta. O nosso vídeo hoje é um convite à autorreflexão. Eu quero terminar esse vídeo e eu quero avaliar a minha vida enquanto pai de família, enquanto marido, enquanto pessoa que vai trabalhar e perceber, será que o Senhor está reinando na minha vida? Precisa reinar na minha vida. Não dá, meu irmão. Nós precisamos ter a coragem de diminuir essa discrepância que vem dizer. Nós precisamos acertar no nosso proceder, abrir-se ao Espírito Santo, como fizeram os discípulos lá em Pentecostes. E, irmão, estava todo mundo cagando de medo lá em Pentecostes. Os caras estavam trancados. Olha só, pode ver nos versículos iniciais dos Atos dos Apóstolos. Estavam fechados, com medo de serem surpreendidos. O Espírito Santo veio, entrou neles. O que eles fizeram? Saíram testemunhando Jesus. E o povo olhou aquilo e falou: rapaz, que coisa maravilhosa de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando realmente entra no coração e a gente libera a ação dele no nosso coração, não tem como você querer segurar isso sai para fora. E aí o que acontece? As pessoas olham: mas não era esse povo que era cagão? Não é esse povo aí que estava se escondendo? Agora está querendo falar de Jesus? E não só basta a gente falar de Jesus, como Jesus confirma isso com sinais e prodígios, que é o que acontecia na vida daqueles discípulos. E vocês somos convidados também a passar por esse processo de uma forma antes da ação do Espírito Santo e transformado ali para que o mundo veja e reconheça que Jesus é Senhor. Jesus tem poder para transformar, sim, a nossa vida. Jesus pode dar um novo nascimento na nossa vida, pelo novo nascimento que se inaugura no nosso coração quando aceitamos esse Espírito Santo agir na nossa vida. Olha lá em Atos 4,13, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Está vendo?
Não precisou. Aí eles olharam, esse povo não sabe nem falar, esse povo não tem instrução. Como assim eles estão aqui falando dos livros de Isaías, dos profetas, com tanta propriedade? É que eles estavam com Jesus, eles foram transformados por Jesus. É isso que precisa acontecer comigo, é isso que precisa acontecer contigo também, meu irmão. As pessoas olharem e perceberem, caramba, essa pessoa não era assim, eu conheço, ele era de um jeito, agora ele vive de outro. E o jeito que nós vivemos, não há como a pessoa, vamos dizer, ir contra, não há como a pessoa desdizer, a pessoa olha aquilo e fala, não há como eu encarar o fato de que Jesus realmente muda. Olha o que fez com a vida do Ronaldo, olha o que fez na vida desse irmão. Com certeza as mudanças podem acontecer. Os santos são lembrados por terem muito conhecimento ou porque foram transformados pela ação do Espírito Santo, né? Se você ter a curiosidade de saber como é que a igreja canoniza alguém, ou seja, declara santo, você vai perceber o quanto que a igreja perscruta a vida das pessoas para saber como é que vivia, vai perguntar com quem vivia junto, vai perguntar com quem comungava junto, as pessoas que participavam na igreja junto com essa pessoa. Para declarar alguém santo demora, meu irmão. Tem que ter realmente transformações verdadeiras, porque senão é uma falácia. Então a igreja é muito criteriosa nesse sentido. Por isso, é muito salutar que você realmente tenha um desejo da santidade. Comece então a pensar, eu quero ser santo? O quanto eu estou me abrindo ao Espírito Santo? Finalizamos com Francis Chan dizendo assim, sei apenas que quando uma pessoa se rende inteiramente ao Espírito Santo, Cristo é glorificado e não ela. Você já percebe, fica claro na mesa, nós vamos ser cristãos. O Espírito Santo vai transformar a gente na imagem e semelhança de Cristo. É Cristo que vai ser glorificado. Quando você percebe isso, então realmente o Espírito Santo está reinando. Se a pessoa está querendo glória, está querendo fama, poder, prosperidade, essas coisas aí são coisas do mundo, que se misturam ao Evangelho. Aí as pessoas ficam pensando, eu vou seguir Jesus para ficar poderoso, para ser reconhecido, para ficar famoso. Então a coisa se desvirtua. Não é por esse caminho. Cristo é glorificado, não nele. Olha só João 3,30 para encerrar. Importa que ele cresça e que eu diminua. Isso era João Batista dizendo. E João Batista, se você ver, Jesus mesmo enaltece dizendo que ninguém é maior que João Batista. João Batista, Jesus fala que ele é grande, maior, ninguém é maior que João Batista. Jesus fala desse jeito. E João Batista devolve isso, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Eu queria muito fazer esse convite a você. Faça parte das pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Seja você parte do legado do Espírito Santo. Terminemos com essa oração guiada pelo Espírito. Senhor, que eu seja sempre guiado pelo mesmo Espírito Santo, que de modo admirável foi derramado nos apóstolos, para que acolha com alegria o mandamento supremo do teu amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.